Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui a convite dos nossos amigos. Eu sou Isilda. Estou aqui a convite dos amigos do Centro Espírita Portal de Luz, de Rondinha, litoral do Rio Grande do Sul. Essa casa amiga, querida, que nos oportuniza esses momentos de aprendizado e de reflexão. Então, hoje escolhi o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a estranha moral. O que significa isso? Alguns trechos do Evangelho de Cristo, algumas palavras, alguns momentos que nos são trazidos pelos discípulos, né? Como Lucas, Mateus e João e tantos outros, nos deixam às vezes pensando, mas será que Jesus teria dito isso mesmo? Será que ele falaria assim? Parecem palavras tão duras, né? Então, eu escolhi, dentro do capítulo 23, o item 7, que tem como tema: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, vamos ler para a gente poder fazer a reflexão. É pequenininho, tá? Não precisam se preocupar. Jesus disse a um jovem que o procurava: segui-me. E o jovem lhe respondeu: Senhor, permiti-me antes ir enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas vós ide anunciar o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, índice de 50 a 60. O que podem significar essas palavras? Né? Eu vou ler o trechinho que explica aqui no Evangelho o que significariam, segundo a doutrina, as palavras do Cristo. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações anteriores mostram primeiro que na circunstância em que foram pronunciadas essas palavras, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da verdadeira vida, que é a vida espiritual. O corpo não é senão uma veste, né? Um complemento grosseiro que reveste momentaneamente o espírito. É uma verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual ele se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente, a lembrança que se tem ao espírito ausente. É parecido àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus então ensina, dizendo: não vos inquietais com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide ensinar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, queridos amigos e irmãos aqui que estão acompanhando essa nossa reflexão, o que Jesus estava, como sempre, tentando nos ensinar, né? Mesmo com essa moral estranha? Não, deixa teu pai lá, né? Vem pregar a vida eterna. O que significa isso? Para nós, assim, é um choque. Como assim? Então, o rapaz não tem o direito de enterrar o seu pai? Principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos passando por uma situação semelhante, né? Com a crise sanitária que nos acomete, a chamada pandemia, o coronavírus, em que nós estamos passando por uma situação assim. Muitos de nós não estão tendo o direito e a graça de poder estar com seus queridos no momento da morte, de poder nem mesmo enterrá-los, né?
Então, mais ou menos o que Jesus disse ao seu discípulo ali, né, naquele momento. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que significa isso? Nós, por exemplo, estamos assim, impactados, sem poder nos aproximar daqueles que nos são caros, sem poder nem entrar no hospital, né? Às vezes mesmo sem notícias, né? Quando esses queridos desencarnam, nós ficamos totalmente impactados com isso. Como assim? Eu não vou poder enterrar meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho? Como assim? Né? É uma sensação muito insegura. Então, esse trecho nos traz essa lembrança do Cristo, de que nós não somos o corpo físico, nós somos espíritos, e espíritos imortais. Por isso, deixa que os espíritos cuidem do espírito que está prestes a fazer a passagem para o mundo espiritual, né? Então a gente fica assim, ai, coitadinho, ele está lá sozinho, abandonado. Eu mesma estou passando por uma situação bem parecida, estou com uma irmã internada em hospital com o Covid-19, graças a Deus ela está já em recuperação, está melhor, né? Mas já esteve em momentos bem difíceis. Então, passa pela cabeça, meu Deus, eu não vou ver mais a minha irmã, não tive contato com ela, e se acontece alguma coisa, eu não vou poder me despedir? E eu sei que esse meu pensamento é de milhares e milhares de pessoas nesse momento, né? Que não puderam se despedir ou não puderam enterrar os seus mortos. E então esse trecho do Evangelho me chamou a atenção, porque é algo que está muito próximo de nós nesse momento, né? Não podermos nem fazer uma saudação, né? Não poder abraçar um ente querido que está num leito de hospital, ou mesmo aqueles que estão em casa, isolados. Mas o que Cristo nos traz como ensinamento, né? Ele não estava apenas sendo indiferente com a morte, com a situação que o rapaz estava passando. Ele estava passando uma lição para todos que ali estavam junto com eles, né? Os discípulos e todos que ali estavam naquele momento. Como sempre, ele estava nos ensinando alguma coisa. E o que ele estava querendo dizer? Deixai aos mortos o cuidado dos seus mortos. Quem cuida do espírito que desencarna são os espíritos que já estão ali para isso, né? Existem equipes espirituais. Assim como na Terra nós temos a equipe de saúde, os médicos, enfermeiros e toda uma equipe, grande equipe que atende as pessoas, né? No mundo espiritual a mesma coisa. Então tem uma equipe inteira tratando, cuidando, desde desfazer os laços que prende o espírito à matéria, os cuidados com o que dizer para aquele espírito, como acalentá-lo, né? E muitas vezes eles nos utilizam para isso, porque o espírito ainda está aqui, então ele precisa desses pensamentos, das orações, das preces, desse discernimento, de alguém chegar e dizer para aquele ente que está ali, né? Não sabe se vai, se não vai, se fica. Querido, vai em paz, né? Você é um espírito imortal e você está aí ladeado por espíritos guardiões, por entes queridos, familiares que vieram te acompanhar nessa passagem. Então você não está sozinho. Então às vezes o espírito, aquele ente que está ali, e às vezes fica 3, 4 meses, né, internado, e isso não estou dizendo só pela pandemia, pelo Covid, né, outras doenças terminais que também levam o ser nesse estado né, de ficar meses, às vezes, numa UTI, num hospital, e quando chega o momento certo, porque tudo tem um momento certo, e ele não está passando por essa situação por acaso, geralmente são escolhas que ele fez nessa e em outras vidas, e ele precisa desse tempo, né? Porque tem horas que o familiar quer, quem sabe desliga tudo, ele está sofrendo muito, ou o próprio paciente pede para ser desligado, não tem paciência, o paciente sem paciência, né? E às vezes a família também, eu estou cansada de ver sofrer, coitadinho, coitadinho, é muito sofrimento, ele não merece isso. Mas, na verdade, nós estamos sendo impacientes,
ai, não quero mais ver sofrimento, sabe? Não é uma escolha nossa, né? Essa escolha foi feita pelo próprio Espírito e pela equipe reencarnatória que o ajudou a fazer a sua programação. Então, aquele tempo, 3, 4, 1 ano, 2 anos, que a pessoa tem que passar por isso, ela está aprendendo, o Espírito está tendo um momento de aprendizado. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em não nos rebelarmos contra tudo e contra todos, xingando os profissionais da saúde, os governantes, porque nós não temos paciência. Nós achamos que isso tudo é um castigo, que Deus está nos castigando e a gente quer achar os culpados, né? Muitas vezes culpamos o próprio Deus, né? Então nós temos que ter muita paciência, né? O paciente tem que ter paciência. Aí o próprio nome já diz, paciente é aquele que passa pelo processo de tratamento. Tem que ser paciente e termos cuidado, termos respeito pelas pessoas que estão ali trabalhando, tentando nos habilitar para estarmos com saúde, né? Então, um sorriso para os enfermeiros, uma palavra de gratidão para os médicos, para a equipe toda que está ali, que a gente sabe que são vários profissionais que nos atendem, desde a pessoa da faxina até o médico responsável, toda essa equipe, né? E os nossos familiares também, que estão rezando, que estão orando, os nossos amigos, né? Que fazem preces, que mentalizam a gente. Então, nós temos que ser pacientes, entender o processo da morte, da passagem e também aceitar com gratidão o processo da enfermidade. Porque as doenças, na verdade, elas trazem a cura para a nossa alma. Aquilo que nós vemos como doença, na verdade, é uma cura. Porque através do sofrimento, da enfermidade, nós vamos ter que nos modificar. Às vezes é a última chance para que nós nos modifiquemos. Os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas paixões desenfreadas. Porque quando a gente chega aqui no mundo terreno, a gente esquece tudo que aprendeu lá no mundo espiritual. Esquece não, né? Fica em stand-by, fica latente. Mas a gente se dedica a esse mundo, a gente quer tudo daqui, quer bem-estar, quer glória, enfim, a gente se acha. E aí, isso tudo vai fazendo com que nós não é desencaminhar, mas que a gente tome, às vezes, outros atalhos, né? Ao invés de seguirmos aquela estrada mais longa, mas que nos levará ao caminho certo, nós preferimos ir por atalhos, que são mais fáceis. Parece que através dos atalhos nós vamos chegar mais rápido. E não, né? Eu tenho um irmão, né? Mas que já está no mundo espiritual, que ele estava sempre procurando um atalho. Ele sempre tinha um caminho mais curto. Não, ele pegava o carro. Eu vou por aqui, por ali, porque é mais perto disso, porque ele sempre estava procurando um atalho, né? E era engraçado porque ele sempre se perdia nesses atalhos que ele... esse é um caminho aqui, que a gente chega mais rápido. Sempre. Ele nunca queria fazer o caminho pré-estabelecido. E acabava se perdendo. E às vezes o caminho que ele tomava era bem mais longo, e a gente brincava. E sempre me recordo dessas passagens dele, né? Então, assim, a gente está sempre procurando, né, chegar mais rápido, não sei porquê. Afinal de contas, somos espíritos imortais, nós temos a eternidade pela frente, mas a gente quer cortar etapas, né? Apressar as coisas. E essa nossa ansiedade acaba nos levando a enxergar coisas que muitas vezes nem existem, né? Medos, fobias, depressão, ansiedade, que também é uma forma de depressão, né? Porque estamos sempre à procura. Por exemplo, agora, é um momento grave? É grave. É sério? É. Mas o que nós temos que fazer? Entrar em desespero? Não. Nós temos que ter, primeiro, resignação, humildade para aceitar os desígnios
da divindade, né, de Deus. Temos que ter paciência com tudo e com todos, paciência, tolerância, né, fraternidade, tudo que possa nos unir e não nos afastar. Mas e o isolamento? Nós não estamos afastados, mas esse isolamento tem como precedente nos levar a pararmos um pouco. A gente precisa parar. Né? Nós estamos desenfreadamente assim, fazendo coisas desnecessárias e a gente precisa parar. Ou sozinho, ou acompanhado, e aí parar em família para nos conhecermos melhor. Porque às vezes passamos uma vida inteira com familiares e não nos conhecemos, e não nos tratamos, porque a gente passa mais tempo na rua, ou quando vê o outro já desencarnou, ou o filho foi embora, mudou para um outro país e a gente não teve tempo de conviver com ele, nem com os netos. Então, assim, nós precisamos ter mais, como se diz, seria assim, vivermos com mais placidez, sermos mais calmos, viver a cada minuto, saboreando aquilo, quando é trabalho, quando é alegria, quando é tristeza, quando é morte, quando é vida, quando é nascimento, tudo tem um processo e tudo tem um sentido. Né? Deus não faz nada que seja por acaso. Né? Tudo que nos acontece tem um sentido. Se nós soubermos enxergar esse sentido que está por trás de tudo que nos acontece, nós vamos começar a nos conhecer melhor, que é o significado das nossas reencarnações, aprender a conviver com nós mesmos. Por isso, esse momento é muito importante, de isolamento, de estarmos parados, refletindo, pensando. E o que a gente pode fazer com isso? Não só ficar pensando na minha tristeza, na minha enfermidade, na enfermidade da minha família, o que vai me acontecer, e se eu pegar, e se eu não pegar, e se eu morrer, e se eu não morrer, e pensar no outro. Né? Quando a gente sai de dentro dos nossos problemas e começa a pensar no outro, a nossa cura já começa a chegar. Né? Como? Quando a gente para de pensar na nossa doença e pensa no que pode fazer para ajudar o outro, a nossa doença já começa a diminuir de tamanho. Porque tudo está no nosso pensamento. Né? Se nós pensamos que estamos mal, estamos doentes, ou que vamos ficar mal, isso acontece, porque nós atraímos pelo pensamento. Mas se nós estamos preocupados em curar o outro, automaticamente nós nos curamos. Mas eu não sou médico, o que eu posso fazer para curar o outro? Ora, tu pode curar o outro através das tuas emoções, das tuas palavras, do teu carinho, de um sorriso amigo para uma pessoa estranha, né? Uma consideração, um respeito. Às vezes a pessoa está passando por um momento extremamente infeliz, o que ela mais necessita é de alguém que diga: olha, querido, pode passar na minha frente, né? Eu sei que tu está com mais pressa, né? No carro, no trânsito, na fila, né? Às vezes a pessoa vem, chega muito perto, não pode encostar, tu não está vendo, que distanciamento, vou pegar. Tenha calma, ofereça então o seu lugar àquela pessoa, certamente ela nem está percebendo o que está fazendo, né? Ela está tão assoberbada com tudo. Então a gente tem que ter calma, paciência, serenidade, que calma, paciência e serenidade significa amor, né? É amor pelo outro, é a bondade que nós temos todos, né? Mas que precisa vir à tona. E essas crises, essas grandes aflições que a humanidade passa de tempos em tempos, nada mais traz para nós do que aprendizado. Né? Nós precisamos passar por esses aprendizados. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos num mundo de provas e expiação. Né? Só que esse mundo agora, ele está em trânsito. Ele está já em processo de transformação para um mundo melhor, para um mundo regenerado. E nós só poderemos acompanhar esse processo planetário se nós nos modificarmos como o mundo está se modificando, né? Fisicamente, emocionalmente e moralmente falando. Se nós não nos modificarmos, se nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas,
nós não vamos encontrar outro resultado que não seja esse, de atraso. Não digo atraso, mas estagnação, que é como a nossa sociedade estava, estagnada, presa a processos materialistas, né, de bens e confortos materiais, trabalho para conseguir dinheiro, para comprar o que eu quero, o que eu preciso, o que minha família precisa. Será que eu preciso mesmo? O que Jesus disse? Olhai os lírios do campo, ele tem a veste mais bonita e não se preocupa com isso. Os pássaros voam, comem, não se preocupam, né, com o dia de amanhã. Não que nós não precisemos nos preocupar, claro que nós temos que viver, temos que trabalhar, temos que comer, beber, mas isso não tem que ser o nosso principal objetivo. E, infelizmente, agora mesmo na pandemia, né, com o fechamento do comércio, quando fala assim, olha, vai estar tudo fechado no final de semana, vai todo mundo para o supermercado e compra tudo, coisas que não são necessárias. A gente vê as pessoas saindo com carrinhos cheios de bebidas, bebida alcoólica. Tu vai precisar disso? Será que é o fim do mundo? Tem que morrer bebendo? Ou carne desenfreadamente, né? Tem que fazer. O que tu vai fazer nesses dias? Só churrasco, porque, entendeu? Então, são paixões, são costumes ainda muito primitivos e que nós estamos muito presos a essas paixões, a esses vícios. Comida demais, bebida demais, julgamentos excessivos, falar mal do outro, criticar, né? Nós somos muito críticos. Tudo isso tem que ser modificado. Nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos comer tanto, nós não precisamos beber tanto, nós não precisamos nos anestesiar tanto, né? Nós estamos com tudo, assim, num nível, né, exacerbado, né? De exageros. Tudo que é exagero, tudo que excede, nos faz mal. Então, vamos pensar mais sobre o que está realmente nos acontecendo. O que está se passando? É verdadeiramente um mal? Esse vírus é um mal? É um mal, foi criado para... Não, esse vírus surgiu de nós mesmos, das nossas energias, dos nossos pensamentos. Ia acontecer alguma coisa. Não fosse o vírus, seria uma guerra nuclear, um terremoto, algo iria nos prostrar, né? Que é isso que está acontecendo. Algo iria nos trazer a verdadeira, uma reação, né? Nós estamos assim, que nem zumbis, vivendo, né? Vivendo para comer, para beber, para comprar, para adquirir. Então, havia necessidade dessa parada, dessa retomada de consciência. E é isso que está acontecendo. Então, ao invés de ficarmos reclamando, vamos agradecer. Vamos ter gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos orienta, que nos organiza. Agradecer, que é isso que nós precisamos nesse momento, né? É essa enfermidade que vai nos trazer a verdadeira saúde, a saúde mental, a saúde espiritual, a vida espiritual, que é o principal fator. Como Jesus disse, deixai aos mortos, né? E tu vai e pregai a vida eterna. O que ele quis dizer? Os espíritos vão cuidar daquele espírito, né? Então não te preocupa com isso. Tu vai e prega a vida eterna, porque essa é a verdadeira vida, né? Então ele não quis dizer, abandona. Ele quis dizer que nós somos espíritos e que somos espíritos imortais. E que quem cuida realmente daquele espírito que está fazendo a passagem são os próprios espíritos, né? É a espiritualidade. Nós fazemos a nossa parte aqui, mas a parte maior é quem está recebendo esse espírito lá, na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que é uma grande equipe, né? Então, nós temos que agradecer muito a esses queridos todos, como o Dr. Bezerra, Chico Xavier, e tantos outros da espiritualidade, Maria, mãe querida, Jesus, Ismael, né? Que nos confortam, que nos organizam, que nos orientam, né? E que estão nos auxiliando nesse processo de incorporarmos aquele verdadeiro ser que nós somos, filhos de Deus amados, né? Filhos de Deus, filhos da luz,
Nós somos luz. Jesus já disse, brilha a vossa luz. Né? É isso que nós temos que ter certeza. Enquanto nós não tivermos essa certeza, continuaremos passando por esses processos, né, de aprendizado. Né? Todas as doenças, todas as aflições da vida são aprendizado. Então, vamos agradecer por mais esse aprendizado que tudo na vida está nos trazendo. Vamos agradecer a esse pequeno vírus que veio para nos modificar, para nos auxiliar. Ou nos modificamos aqui e agora, ou vamos nos modificar lá na vida espiritual. Mas vamos nos modificar, né? Não tem outro jeito. É um caminho sem volta. Essa que é a grande verdade. Então, amigos, obrigada por esse momento, por estarmos juntos, por podermos, de alguma forma, fazer uma observação, né, sobre essas palavras abençoadas do Cristo para nós. Obrigada a todos e que até breve. Que assim